Pessoal da igreja, com a paz do Senhor. Amém. É uma responsabilidade muito grande para nós, né, que somos incumbidos de trazer a mensagem, que não é por causa que o pastor pediu, mas é a mensagem do Deus vivo. Ficamos de pé para a gente estar iniciando essa leitura, que está em Jó 2, no 1, no 2 e no 3. No 3, né? 3. Não. Volta. Obrigado, Lucas. Então, o Senhor disse a Satanás: onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal, que ainda retém a sua sinceridade, havendo tu incitado contra ele para consumir sem causa. Amém. Pode se assentar. Esse texto é um texto bem fácil, de bastante entendimento. E eu começo a trazer a história de Jó. No capítulo 1 de Jó, vai falando que Jó era próspero, Jó tinha bois, camelos, ovelhas, tinha uma vida muito bacana. E de uma hora para outra, Jó acabou tudo. E nisso que acabou tudo, Jó ele continuou ali, temente a Deus, orando, adorando, e as consequências, todas elas eram contra, se a gente olhar com nossos olhos humanos hoje, porque começa que ele começou a perder os bois dele. Aí chegou o empregado dele, perdeu os bois. Aí a pessoa já fica logo como? Receoso, né? E não foi uma perca, foram 4 percas num dia, num determinado momento. Então, logo aí, você começa a ver onde está o coração de Jó. Não está no bem material, não está, ele está na adoração a Deus, ele ser temente a Deus e saber que aquilo ali, por mais que pareça ser difícil, né, a gente entender os propósitos de Deus, mas ele acreditava que aquilo ali ia passar. E logo no capítulo 1, eu peguei 5 pontos ali. Jó era um homem temente a Deus, conforme eu falei, e no cotidiano de Jó, vemos a perfeita retidão. Ele era reto a Deus, como estava escrito no versículo 2, versículo 3. Ele era reto e temente. Então, eu tirei 2 palavras que mexeu bastante comigo, que foi um homem íntegro e reto. E nisso que, essas 2 palavras, quando eu fui procurar no dicionário, o significado de íntegro é um adjetivo completo apresentado à sua totalidade. Então, Jó, ele era totalmente voltado para Deus. Ele tinha a sua, como diz no dicionário, a sua totalidade completamente preenchido, qualidade de quem não se deixa se corromper. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, pode passar, Lucas, será que eu tenho sido íntegro e reto nas minhas atitudes? Será que eu tenho sido íntegro e reto na minha vida profissional, no meu colégio, na minha faculdade, dentro da igreja? Será que eu tenho sido íntegro? Será que eu não tenho tido alguns caminhos sinuosos? Então, a primeira palavra que veio ao meu encontro foi o quê? Ser íntegro e reto. Pode passar, Lucas. A segunda palavra que está bem vinculada com a integridade e a pessoa ser reta é o caráter de Jó. O caráter de Jó, ele confiava em Deus, ele cria em Deus. E assim, o caráter de Jó, trazendo para os dias de hoje,
Jó, sendo o personagem da Bíblia, a gente tem que se colocar também no lugar de Jó, né? Ele tinha um caráter, o caráter de Jó estava sendo moldado. O caráter de Jó, como está escrito no significado de caráter, né? Que define a personalidade de Jó era de adoração. A personalidade de Jó era de uma pessoa índole, é de uma pessoa, um conjunto de qualidades e defeitos de uma pessoa que vão determinar a sua conduta. A conduta de Jó era reta. A conduta de Jó era uma pessoa coerente com as suas atitudes. Pode passar, Lucas, por favor. E essas duas, trago novamente a mesma pergunta. Será que eu sou íntegro e reto? E os meus valores estão definidos nas minhas ações e os meus procedimentos e meu comportamento? Será que as minhas ações estão bacana? Será que meus procedimentos dentro da igreja, fora da igreja, no meu trabalho, em tudo que eu lançar a mão, está bacana? Será que condiz com uma pessoa que é temente a Deus, que adora a Deus? Pode passar, Lucas. E me veio essa pergunta, essas duas perguntas junto do significado de íntegro e reto. E me veio o versículo na minha mente, que, tendo-vos dito, que no mundo tereis aflições. E a vida de Jó passou por certas situações que foi difícil, não foi fácil, nem um pouco. E a gente se colocando no lugar de Jó, a gente vê que não, acho que por uma pequena perca, nós acho que já estamos se descabelando, né? E não, e Jó foi ali, fiel, temente a Deus, ele foi reto, ele não ficou, pode até ter ficado com medo, mas ele acreditava num Deus vivo, um Deus que nós temos que acreditar. Pode passar, Lucas, por favor. No capítulo 2, o pastor até falou assim, vai meter o malho na mulher de Jó. Não é meter o malho na mulher de Jó. Então a sua mulher disse, ainda retens a tua sinceridade, amaldiçoa-se teu Deus e morre. Então o que ela queria com aquilo ali? Ela estava vendo o sofrimento de Jó. Ela amava o marido. Mas assim, com Deus, sem Deus. Quando a gente está com Deus, a gente, pode vir o que vier. Está cheio de água na canela, mas a gente está com Deus. A nossa plenitude tem que ser em Deus. E no versículo 10 fala o quê? Porém ele disse, como falas assim como a doida? Fala tu, se recebes o bem de Deus, não poderíamos receber o mal? Então a gente pode ver que a vida de Jó era uma pessoa coerente, que ele tanto sabia receber uma coisa ruim, como as coisas boas. E em tudo isso, o que me prendeu bastante, em tudo isso, não pecou Jó com seus lábios. Mediante algumas situações que passam na nossa vida, a primeira coisa a gente... né? Eu sou franco, é isso que acontece com a gente é de carne e osso, isso aqui é carne e osso. Então, às vezes, a gente tem que ter o quê? Aquela conduta reta, pode passar, Lucas, e sincera com Deus. Então, qual a minha atitude mediante as tribulações que eu tenho que ter? A minha atitude é conforme falou no versículo Jó 1, do 20 e 21. Ele se levantou, rasgou as suas vestes, raspou a sua cabeça e o adorou, prostrou-se e o adorou. Então, a nossa atitude tem que ser todo momento de adoração. A nossa atitude, mediante, tá comendo solto, né? Pau tá quebrando. A minha atitude tem que ser de adoração. A minha atitude tem que saber que existe um Cristo na nossa vida, existe um Deus que, por mais que passe situações negativas, mas eu creio que Deus é passageiro. O sofrimento é passageiro, a dor é passageira, a dor de Jó foi passageira. Claro que passou um tempo, pode passar, Lucas, passou um tempo, mas a dor de Jó é passageira. Eu não sei qual o sofrimento que você está passando hoje, mas eu creio que o seu sofrimento é passageiro, porque se a gente segue um Deus vivo, se a gente segue a Bíblia, nós acreditamos que a nossa dor é passageira. E a nossa, assim, voltando para a vida de Jó,
conforme eu falei, o caráter dele, o nosso caráter hoje tem que ser formado pela cruz. Nosso caráter hoje ele tem que ser formado pela cruz, por quê? Jó, ele recebeu coisas que não eram do agrado dele, mas por quê? Deus deixou o diabo tocar na vida de Jó. E disso que deixou tocar na vida de Jó, é na cruz, trazendo para os dias de hoje, é na cruz que a gente hoje conhece, sabe que temos um Deus vivo, é na cruz que temos o quebrantamento. É a primeira coisa. Mediante as circunstâncias que vêm à sua vida, mas nós sabemos que temos o quê? Um quebrantamento, temos que ser quebrantados mediante a cruz. Por quê? É mediante a cruz que a gente vai ver a glória de Deus se revelando. Porque quando a gente passa pelo quebrantamento, é como Deus fizesse assim, ó, na nossa vida. Por quê? Porque Ele quer algo melhor para a sua vida. Ele quer te transformar com Deus, sem Deus. Mediante a glória de Deus, nós vamos ver a glória de Deus quando chegarmos no céu, com certeza, mas isso gera uma característica muito boa nas nossas vidas, que é o quê? Pode passar, Lucas. A maturidade espiritual e a maturidade emocional. E é isso que nós temos que ter na nossa vida. Por mais que seja difícil de acertar certas situações, mas é Deus que está colocando na sua vida para você ser quebrantado. É Deus que está colocando na sua vida, porque você tem que ver que é Deus que opera milagres na sua vida. É Deus que tem que passar por esse vale, por essa situação, para te gerar amadurecimento. É Deus que está fazendo isso para você gerar frutos, que através da vida de Jó, que aconteceu, tudo isso, não foi só para Jó, foi para os amigos dele que estavam lá, embora seja uma cambada de amigo fajuto na hora, mas a glória de Deus se manifestou através da vida de Jó. Então, essas pequenas coisas que a gente tem que entender e não é murmurar, porque Jó, ele viu as coisas acontecer, mas ele não pecou. Em nenhum momento ele pecou com os seus lábios. Em nenhum momento ele xingou. E às vezes, por uma simples topada que a gente dá na rua, blá, 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 né? E assim a gente começa a entender as características de um Deus vivo que nós seguimos, porque Ele deixa a gente passar por certas situações para ver quebrantamento. Após o quebrantamento, nós veremos e vamos ver a glória de Deus. E feliz daquele que passa por esse quebrantamento, né? Porque a glória de Deus, quando vem se manifestar, gente, é muito, muito maior. É assim, uma coisa que a gente assim não consegue nem mensurar a glória de Deus quando é manifestada. E isso aí gera o quê? Intimidade com Deus, gera amadurecimento, certo? E pensando nesse amadurecimento, veio outro versículo à minha mente, que foi o quê? Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, Ele se chegará a vós. E uma pergunta que o Espírito Santo falou aqui comigo, será que eu tenho chegado a Deus? Qual forma eu tenho me apresentado a Deus? De que jeito eu tenho escutado Deus falando comigo? Eu só conheço um jeito só, é através da Bíblia. É através de jejum, oração, mas é através da Bíblia que Deus fala com a gente. E mediante a isso, eu coloquei 3 exclamações, 3 observações muito grandes, já indo para o Novo Testamento, que Deus, Ele cuida de você. Em 1 Pedro, dos 5, 6 e 7, ele fala o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Qual foi a atitude de Jó? Adorar. Então, qual a atitude que está no Novo Testamento? Muitos anos já se passaram da vida de Jó, lá em 1 Pedro. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Mediante a situação que você esteja passando, eu só sei te dizer uma coisa: Deus vai te exaltar. Ele tem um plano para a tua vida, e esse plano vai doer, possa ser que sofra na carne, mas no tempo certo, Ele vai te exaltar. E a segunda coisa, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Isso eu tiro para a minha vida, conforme a última vez que até eu preguei. Eu sou muito ansioso, mas a palavra de Deus fala o quê? Lança sobre mim toda a vossa ansiedade. Acredita que eu posso fazer as coisas.
crê em mim. É isso que Deus está falando. Pode passar, Lucas. Segundo ponto, exclamação, voltando até para a vida de Jó, no capítulo 2:2, falou o quê? Que o diabo ele estava ao derredor. E lá em 1 Pedro também fala o seguinte: sede sóbrios, vigiai. Então o que a gente tem que ficar o tempo todo? Ficar alerta. Não é qualquer vento que a gente tem que se balançar. É a gente ter fundamento, ser o quê? Reto. Tá ali, ó, alinhado com Deus. Tá ali, ó, temente a Deus. Por quê? Sede sóbrios e vigiais, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao seu derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quando nós estamos retos, estamos com a vida ali, ó, com Deus, pode vir, ó, qualquer coisa que não vai derrubar a gente não, porque o qual resistir firmes na fé. Oi? Tragar. Obrigado. Cercar. Ó, fazer assim, ó. Apertar. Valeu. Ontem, na consagração, teve um versículo que foi em Salmos 46, se eu não me engano, que esqueci o nome da irmã, pregou. Hermínia, isso. E ela falou... Emília, Hermínia, ó. E ela falou também de fé. E hoje, quando eu fui reler aqui a mensagem, que o Espírito Santo ele vai tocando na nossa vida e a gente vai anotando, vai guardando ali. Aí eu falei, olha só, na consagração eu não falei nada com ela. E ela falou de fé. O pastor hoje de manhã pregou quase a mesma coisa, até como eu falei com ele. Eu falei, olha só, pensei que tu ia entrar nesse caminho aqui. E a gente tem que ter o quê? Fé para resistir o diabo. Ter fé que as coisas ruins vão vir na nossa vida, mas a gente tem fé que elas, assim, vão ser resolvidas da melhor maneira possível, porque a nossa vida não pertence a nós, a nossa vida é do Senhor, certo? E a terceira exclamação que eu deixo para vocês é: Cristo é a nossa força. O Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou para a sua eterna glória, depois havendo padecido um pouco de tempo. Nosso sofrimento pode ser passageiro e é passageiro, mas, como está escrito em 1 Pedro, e como foi na vida de Jó, havendo padecido um pouco de tempo. O nosso sofrimento não é para a eternidade. Nosso sofrimento, a gente tem que entender que, por mais que a gente tenha passado lutas, adversidades, nosso sofrimento é para engrandecer primeiro o nome de Deus, glorificar a Deus e nos gerar amadurecimento. Caminhando para o fechamento dessa mensagem, lá em Jó 42, 12, fala o seguinte: e assim abençoou o Senhor o seu último estado de Jó, mais do que o primeiro. E lá está a contagem de 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. O que eu queria deixar para vocês é o seguinte: e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó. Volta, Lucas. Mais do que o primeiro. E a vida de Jó, ela passou, ele tinha tudo, ele perdeu tudo e ele ganhou o dobro. Por quê? Ele não pecou com seus lábios. A vida dele era uma vida reta. Pode passar agora. A vida dele era íntegra, conforme eu falei. Ele tinha um caráter. E esse caráter, a gente é transformado só pela cruz. Certo? E 3 pontos que eu deixo para vocês. Que nós devemos ter uma vida de adoração. A vida de Jó, ele pecou. Mas ele pecou não, ele perdeu tudo, mas ele não pecou. A palavra de Deus fala o quê? A gente pode se irar, mas não pequeis. Segundo ponto, nosso caráter tem que ser formado pela cruz. Qual será, como tem sido a minha vida? Qual será como eu tenho que transformar meu caráter? Como é que eu tenho que fazer isso? Só pela cruz. Não existe outra maneira, gente.
é passando pela cruz. Conforme eu falei, é na cruz que tem quebrantamento, é na cruz que a gente vê a glória de Deus, é na cruz que nós temos mudança, é na cruz que nós temos amadurecimento. Terceiro ponto é que devemos ser íntegros e retos em tudo que nós formos fazer. Amém? Deus abençoe a vida de vocês.